Olá, nesse vídeo em que nós abordamos a matemática aplicada à eletrônica, tecnologia, física, astronomia e outras ciências, nós vamos tratar hoje de um assunto bastante importante para aqueles que estudam eletrônica, para aqueles que projetam circuitos eletrônicos e para os professores também. Nós vamos ensinar como fazer os cálculos empíricos de um multivibrador astável. Conforme você sabe, um multivibrador astável, como vocês têm aí na configuração mostrada no slide, é um circuito que não tem um estado estável. Ele fica constantemente trocando de estado, em que cada transistor conduz alternadamente, gerando assim um sinal retangular. Então nós vamos ensinar nesse vídeo como calcular os componentes de um circuito desse tipo. Nós temos aí diversas fórmulas que são mostradas, que elas permitem encontrar o tempo de condução de cada transistor, permitem calcular a frequência, permitem calcular um oscilador e tudo mais. Nós vamos partir de um circuito básico, que é mostrado aí no slide, em que nós temos resistores de coletor, que vão conduzir a corrente principal de cada lado do componente do circuito, e os resistores de polarização de base. Esses resistores de polarização de base, junto com os capacitores, eles vão determinar a constante de tempo em que ela está ligada ao tempo de condução de cada transistor. Assim, esses resistores e os capacitores, eles vão ser a principal coisa que a gente vai calcular nos nossos circuitos. Na prática, os leitores ficam assim meio em dúvida sobre como escolher os valores ideais dos resistores e dos capacitores, mas aí a gente tem uma técnica que é o cálculo chamado empírico, em que você parte de valores que você já conhece, já são tradicionais, e pela sua sensibilidade, você simplesmente deixa para calcular o capacitor. Então como é que a gente faz isso? Vamos pegar esse circuito que nós tomamos como exemplo, onde os resistores ligados aos coletores dos transistores determinam a corrente máxima de condução. Esses resistores a gente pode fixar, baseado na experiência. Por exemplo, se nós vamos acender um LED com esse multivibrador, nós vamos fazer um pisca-pisca, a gente pode ligar no coletor resistores tipicamente de 1K, 470 ohms ou 2K2. Eles vão determinar a corrente de coletor. E em função deles, a gente vai determinar o resto. Como? Por exemplo, nós vamos começar assim, de cabeça, certo? Com uma aproximação, calculando os resistores de base. Então a gente sabe, por exemplo, que se a gente usar o transistor BC548, certamente ele tem um ganho maior que 100. Então eu posso fixar o resistor de coletor em 1K. Eventualmente eu ligo um LED em série com ele se eu vou querer um pisca-pisca. E vou fazer o seguinte, eu vou, para ter uma corrente de base 100 vezes menores, eu vou colocar um resistor 100 vezes maior, ou seja, 100K. Então nós ficamos com um circuito, que tem lá um resistor de coletor nos dois transistores de 1K, e tem lá um resistor de base em cada lado de 100K. Vejam que esses resistores vão determinar que o transistor na condução sature. Ele pode até ser maior se o transistor tiver maior ganho. Pode até ser menor se o transistor tiver, se você quiser saturar de uma maneira mais efetiva, ou se você pretende usar um transistor de menor ganho. De uma forma simples, se você vai usar um outro transistor, você tem que colocar para o resistor de base um valor que seja pelo menos um pouco maior que o número de vezes que você tem de ganho, o fator beta do seu transistor, o HFE. Então, por exemplo, se você vai usar um transistor que tenha um ganho 200, com certeza você pode colocar de base um resistor de 200K, pode colocar um resistor maior. Mas se você vai usar um transistor que tem menor ganho, ganho 20, por exemplo, na base você põe 20K. Então seria um 22K, por exemplo, de resistor de base, que é o valor comercial mais próximo. Então eu parto com isso de uma fórmula só, porque eu tendo os resistores, eu tenho os transistores, eu simplesmente preciso calcular o quê? Preciso calcular o capacitor para aquela frequência que eu preciso no meu circuito. Então, para isso, eu tenho uma formulinha, que é a fórmula 3, aqui, que eu mostrei nessa série de slides em que eu tenho as fórmulas para o cálculo.
que ela permite que eu calcule lá um circuito oscilador estável com 50% de ciclo ativo. O que quer dizer isso? Como os dois resistores são de base são iguais, eu calculo o valor de capacitores que vai servir para C1 e para C2. Então ele vai conduzir ao mesmo tempo de cada lado e vai gerar um sinal com 50% no nível alto, 50% no nível baixo. E assim eu aplico então a fórmula, que a frequência é 1 sobre 1,38 vezes R vezes C. Então, eu posso, partindo dessa frequência, determinar a frequência lá do meu circuito, ou ainda determinar os valores dos capacitores que eu preciso para uma frequência determinada. Então, vamos tomar um exemplo de cálculo. Eu vou calcular a frequência que eu tenho lá no meu oscilador, no meu astável, quando eu uso resistores de 100K e os capacitores sejam de 10 nanofarads. Vejam que eu estou usando as unidades corretas, ohms para os resistores e farad para os capacitores. Assim, 10 nanofarads é 0,01 vezes 10 a menos 6 farads, conforme mostra aí no slide. E para os resistores, 10 a quarta ohms. Aplicando a fórmula, então, para esse exemplo, nós verificamos que a frequência será dada por 1 sobre 1,38 vezes 10 a terceira e 0,01 vezes 10 a menos 6. Veja que eu fiz umas conversõezinhas de unidades, que é para obter o quê? Para obter uma resposta em 10 a terceira. Por quê? Eu tenho 1 sobre 0,138 vezes 10 a menos 3, e esse 10 a menos 3, quando passa para cima, ele passa para 10 a terceira. Então, 1 sobre 0,138 vezes 10 a terceira vai me dar justamente a frequência desse oscilador, que é 7.246 kHz, conforme os cálculos mostrados aí na figura. Vejam, vocês podem mudar essa maneira de calcular aí. As pessoas têm a possibilidade de ajustar, certo, os expoentes para que fique mais fácil calcular. Ou ainda converter tudo sem os expoentes para poder usar a calculadora, o que algumas não fazem com expoentes. Se você souber usar a calculadora científica, melhor ainda. E vocês têm agora outra possibilidade. Eu calculei a frequência. Vocês podem fixar o valor do capacitor e determinar a frequência. Dá na mesma. Vocês têm aí a possibilidade de mexer com a fórmula. Vocês invertem as posições das incógnitas aí, de modo que elas fiquem na frente. E o F vai entrar lá no segundo membro da equação como um valor fixo. Veja que tudo depende de como vocês procedem ao cálculo. Não é difícil, mas precisa dominar a matemática. Vocês podem mudar os valores dos componentes, mais ou menos de uma forma baseada numa forma empírica, quer dizer, baseado na experiência, e determinar os componentes que vocês precisam. Por exemplo, se eu vou fazer um injetor de sinais, eu não vou usar um K de coletor, porque ele vai dar uma corrente muito além do que eu preciso para esse tipo de aplicação. Eu uso, por exemplo, 10K para os coletores dos transistores e uso 1 megohm para os resistores de polarização, em lugar de 100K, como está aí no circuito. Inscrevam-se no meu canal para aprender mais sobre cálculos eletrônicos e assim você pode se tornar um expert, né, nessa arte de projetar circuitos eletrônicos, porque nem sempre a gente encontra tudo pronto. E também, se você vai ser um técnico, você precisa, lá na faculdade, lá no curso técnico, aprender a fazer esses cálculos. Inscrevam-se no nosso canal. Até mais!